Boa noite, maravilhosas, tudo bem? Como todo mundo tá? Vamos começar hoje mais uma live onde a gente vai falar sobre a questão de biotipos de corpo, qual que é o formato do seu corpo e algumas tendências também de 2025, tá bom? Vou esperar mais uns 2 minutinhos para ver quem mais vai entrar, pra gente poder começar a nossa live, tá bom? Me conta aqui como vocês estão, como tá tudo. Tudo bem com todo mundo? Vamos lá? Vamos começar. A gente vai começar falando de biotipos de corpo. O que é biotipo de corpo, na verdade? Na verdade, o biotipo de corpo é o formato do seu corpo que você faz uma medição através de uma fita métrica dos ombros, da cintura e do quadril, onde você vai ver qual é o formato desse corpo, fazendo por pontuações. Então, eu vou falar aqui cada um dos tipos de corpos que tem, para vocês poderem interagir, né, e saber qual o tipo de corpo é o seu, para ficar bem tranquilo e você saber qual o tipo de corpo é o seu. Você sabendo qual tipo de corpo que é o seu, você vai poder vestir roupas mais assertivas, montar looks diferenciados e sempre vai poder ter a clareza de saber o que o seu corpo favorece. Ou seja, você vai otimizar as partes melhores e minimizar as partes mais que você não gosta, por exemplo. Se você tem o quadril mais largo, às vezes você, por exemplo, pode querer minimizar ele, ou se você tem pouco quadril, você pode querer fazer um falsete e aumentar ele. Então, tudo isso tem a ver com biotipo de corpo. Então, a gente precisa muito saber a questão do biotipo de corpo, justamente por causa disso, para você saber qual é o formato dele. Sabendo o formato, você vai saber qual roupa vestir melhor no seu corpo. Então, vou começar falando do corpo ampulheta. O corpo ampulheta é esse corpo aqui, ó. Então, ele é um corpo que parece, tá vendo? Uma ampulheta mesmo e tem um formato de 8. Então, esse corpo, ele é um corpo onde você vai sempre usar peças que favoreçam tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, porque é um corpo que tem a cintura bem cavada. Então, assim, quando você faz a medição com a fita, você vai ter uma medição parecida tanto no ombro quanto no quadril. Então, isso faz com que sua cintura fique naturalmente mais fina. Sua cintura fica naturalmente mais fina, o que acontece? Você vai conseguir ter um resultado melhor ao vestir as roupas. Ou seja, então o corpo ampulheta, ele é um corpo que favorece muito você vestir várias peças de roupa. Ele não tem tantas restrições como outros tipos de corpo, por exemplo. Então, o corpo ampulheta, que eu estou mostrando aqui para vocês, é um corpo que ele é considerado um corpo um pouco mais sensual. Então, o cuidado com ele, na verdade, é você tomar um pouco de cuidado com a sensualidade dele. Então, se o seu corpo é o corpo ampulheta, na medição você conseguiu detectar que é esse tipo de corpo, você vai conseguir, então, naturalmente, fazer com que as roupas fiquem mais harmônicas no seu corpo. Ou seja, você vai colocar as roupas, por exemplo, você que tem um corpo ampulheta, você vai colocar um vestido envelope e o vestido envelope vai supervalorizar seu corpo. Vai ser um corpo que vai ficar muito bem valorizado, tá bom? Então, assim, é um corpo que, assim, favorece muito mesmo, é um corpo muito bonito, é um corpo que mesmo às vezes acima do peso, ele consegue ser um corpo que você consegue ter um caimento bom com as roupas, com os tecidos, com as costuras. Então é um corpo que favorece sempre muito bem o caimento das peças. Esse é o corpo ampulheta. Agora eu vou falar um pouquinho do corpo retângulo. O corpo retângulo é um corpo que é mais quadrado. Então, esse corpo, na verdade, a medição do ombro dele com a cintura e o quadril vai ser a mesma medição, mais ou menos. Ela não vai ter tanta variação, não vai ter a cava da cintura, como vocês estão vendo aqui, ó. Então, o que acontece? O corpo retângulo é um corpo que precisa muito de afunilar a cintura. Então, a gente vai trabalhar muito a questão da cintura aqui, ó. Então, a gente vai trabalhar para que essa cintura fique fina. Essa cintura dê uma funilada. Então, eu sempre vou trabalhar babados na parte de cima, estampas. Eu vou trabalhar
cores claras, como ombro a ombro. Eu vou trabalhar na parte de baixo, eu vou trabalhar babados, eu vou trabalhar uma saia vazê, uma saia em A, né, para que aumente esse quadril e aumente essa parte de cima do ombro, fazendo uma falsa cintura. E na cintura eu vou colocar tudo que minimiza, ou seja, cintos mais largos, cores mais escuras, para que faça uma falsa cintura e essa cintura possa, sim, fazer com que o meu corpo fique harmônico. O meu corpo ficando harmônico, o que acontece? Eu consigo naturalmente fazer com que ele fique com um caimento bom, igual o corpo ampulheta. Então, assim, é muito prático a gente conseguir fazer isso. Então, assim, o corpo retângulo, que é o corpo mais quadrado, esse corpo que a mulher não tem muita cintura e tudo mais, mas que não deixa de ser um corpo muito bonito, ele precisa dessa ajudinha, que é fazer essa cintura. Então, sempre vamos trabalhar a cintura dele, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho também do corpo triângulo invertido. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem ir me perguntando aqui, eu vou respondendo para vocês e tudo mais, tá bom? Então, isso é o corpo triângulo invertido. Esse corpo é um corpo que necessita de muita atenção na parte do quadril e que minimize sempre a parte dos ombros. Por quê? Porque a parte dos ombros dele é mais larga que a cintura e o quadril. Então, por isso ele é esse triângulo invertido. Esse corpo é um corpo que necessita que você trabalhe sempre estamparias, cores claras na parte de baixo, babados, saias em A, em evasê, calça pantalona. A calça skinny, por exemplo, ela não favorece muito o corpo triângulo invertido, porque ela vai funilar mais ainda esse corpo, fazendo com que ele fique mais ainda esse triângulo invertido. E nossa intenção, na verdade, é sempre fazer com que o corpo fique harmonioso. Então, a gente tem que fazer com que faça outro triângulo aqui na parte de baixo. Então, esse corpo aqui é um corpo que precisa sempre de muita atenção de roupas claras embaixo. Então, sim, coloque em cima roupas mais escuras, não usar a blusa muito nadador, gola alta, que aumenta bastante. Tentar usar sempre uma blusa com a manguinha, ou colocar uma blusa com uma alça diferenciada. O que eu posso fazer com esse corpo além disso? Os vestidos envelope caindo com um caimento solto em A, por exemplo, ele sempre vai fazer com que esse corpo fique mais harmônico. E esse corpo ficando mais harmonioso, o que acontece? Eu consigo fazer com que ele faça o triângulo que a gente necessita aqui embaixo, né? Para fazer a ampulheta e ficar um corpo harmônico. Entenderam? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o corpo triângulo. O corpo triângulo, na verdade, ele é um corpo que o quadril da mulher é maior. Então, o quadril da mulher sendo maior, eu consigo minimizar a parte de cima. Ou seja, eu vou aumentar, na verdade, essa parte de cima, fazendo que eu use babados, eu uso ombro a ombro, blusas ombro a ombro, muita estampa em cima, muito floral, xadrez, bolinha, listas, né? Então, assim, o que eu posso fazer com esse corpo? Esse corpo ele sempre vai ficar muito harmônico quando eu conseguir colocar coisas que façam outro triângulo aqui em cima, ó. Fazendo outro triângulo aqui em cima. Eu fazendo outro triângulo aqui em cima, eu consigo fazer com que esse corpo fique mais harmônico. Esse corpo ficando mais harmônico, o que acontece? Ele vai ser um corpo onde eu vou trabalhar o quadril, a parte de baixo, com cores mais escuras. Saia, por exemplo, a minha saia vai ser uma saia lápis, uma saia que vai minimizar e vai descer mais reta. Calça pantalona. E também não é muito indicado usar calça skinny. Por quê? Porque a calça skinny vai acentuar muito essa parte aqui do quadril. E acentuando essa parte do quadril, eu vou aumentar o quadril da mulher. Coisa que muitas mulheres não gostam, né? E que às vezes não fica bacana, não fica bonito. Então, assim, eu sempre vou conseguir fazer esse trabalho fazendo esse triângulo invertido aqui, ó. Tá bom? Então, assim, esse é o corpo triângulo. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês de um corpo, que é um corpo mais difícil, que é o corpo um pouquinho de quem tá acima do peso, ou seja, é o corpo oval. O corpo oval é a pessoa que tá sem a cintura. Ela já tá sem a cintura porque ela tá um pouquinho mais cheinha e não tem a cintura cavada. Então, é um corpo mais arredondado. Então, os ombros e o quadril são mais estreitos do que a cintura. A cintura é mais larga do que o ombro e o quadril.
Então, com isso, eu consigo fazer com que o corpo fique um pouco mais harmônico quando eu trabalho a cintura dele. Eu trabalhando a cintura dele, o que vai acontecer? Eu vou conseguir fazer com que esse corpo, tá, aqui na cintura, possa ficar mais estreito, ou seja, eu vou usar cintos, eu vou usar faixas, eu vou usar drapeados escuros, então eu não vou usar nada que dê volume aqui nessa parte tá o círculo, ou seja, eu não vou usar estampas, eu não vou usar cores muito claras, não vou usar babados, não vou usar nada que dê muito volume. Quanto mais volume eu colocar, mais esse corpo vai aumentar. Então, para mim minimizar esse corpo e fazer com que a cintura fique cavada igual da bonequinha, eu tenho que colocar os cintos mais largos, as faixas, cores mais escuras, roupas um pouco ajustadas na cintura e assim por diante, tá bom? Para que esse corpo fique um pouco mais harmônico. Eu vou ler algumas perguntas aqui que as meninas já fizeram. Monique, meu corpo é sem cintura e sem quadril. E sou sem quadril. Qual roupa fica melhor para me vestir? Então, quando é assim, geralmente é o corpo retângulo. O corpo retângulo por si só, vou pegar aqui de novo pra gente ver, é um corpo quadrado. Esse corpo mais quadrado, que é mais sem quadril, mais sem cintura, ele precisa ser trabalhado a cintura. Então, você vai trabalhar ao mesmo tempo também o ombro, né, a parte de cima, onde tem seios e ombro, e vai trabalhar o quadril. Trabalhando o quadril também, você vai fazer um falsete, ou seja, você vai ampliar a parte de cima, que é os ombros, e a parte de baixo, que é o quadril, fazendo uma falsa cintura, que é a nossa intenção nesse corpo, já que não tem a cintura. Não tendo a cintura, a gente tem que fazer essa falsa cintura. E essa falsa cintura, necessariamente, ela é feita quando a gente consegue colocar esses itens como cinto, como a gente colocar a questão de uma faixa, a questão de amarrar um lenço, que é super diferente, tem um style bonito. Então, tudo isso faz com que você afine a cintura também. Então, como você tem um corpo retângulo, tudo que você pode fazer para esse corpo é isso, sempre trabalhar a questão do ombro, coisas como ombro a ombro, alcinha, pode colocar uma gola alta, um nadador, que faz toda a diferença. E embaixo, usar saias com babados, calças retas, calças pantalona, para que o seu corpo fique harmônico como o corpo ampulheta, tá bom? Todos os corpos são muito bonitos, mas todos têm a prioridade de cada item. Como eu mostrei cada um dos corpos aqui para vocês viram que às vezes a gente vai ter que enfatizar a parte de cima, ou a parte de baixo, o quadril, ou minimizar a cintura, ou fazer essa falsa cintura. Fazendo isso, seu corpo vai ficar harmônico. O que é harmonia, na verdade? A harmonia é seu corpo ficar parecendo um 8 ou uma ampulheta, como a gente fala. Por quê? Porque isso é a harmonia bonita aos olhos. Nossos corpos é feito de formas, como eu mostrei aqui para vocês. Então, tem a forma quadrada, tem a forma retangular, tem o círculo, né, mais circular, tem a forma mais triangular, que faz com que o corpo fique um pouco, às vezes o triângulo pode estar invertido ou pode estar um triângulo normal como esse. Então a gente sempre vai fazer com que as formas fiquem junto e tentem formar o máximo possível como uma ampulheta. Aqui, ó, tá vendo? Fazendo a ampulheta. Quanto mais eu conseguir deixar esse corpo harmônico, melhor vai ser. Ou seja, quanto mais eu conseguir fazer com que meu corpo tenha uma cintura mais cavada, um ombro que seja com a mesma espessura, ou seja, a mesma largura que o quadril, meu corpo vai ficar mais harmonizado e vai ficar mais bonito. Então, assim, tem algumas peças que são mais universais e que servem para usar no todos os tipos de corpos, como, por exemplo, o vestido do envelope, que é aquele vestido transpassado, que transpassa na cintura. Ele é um excelente vestido para usar em qualquer biotipo de corpo. Ou seja, você vai escolher se ele vai ser um vestido estampado ou um vestido liso. O liso sempre vai ganhar. Por quê? Porque tendo o conceito do liso, dependendo da estampa que você vai querer usar, ela pode te aumentar. Por exemplo, estampas maiores,
grandes, de padronagem grande, elas costumam aumentar ou ampliar as coisas, ou seja, ela pode ampliar aquele local. Ou seja, se você às vezes está mais cheinha e coloca um vestido, e esse vestido, ele é um vestido que está com uma estampa muito grande, você pode ficar um pouco mais amplo, ou seja, você pode engordar. E essa não é a nossa intenção. A nossa intenção é sempre deixar um corpo muito harmonioso, um corpo bonito, visível ao olho e harmonia tanto da pele quanto das estampas, tá bom? Então, o que a gente pode fazer? Usar esse vestido envelope, saia em lápis, formato de lápis, é uma saia também muito universal, que fica muito boa na maioria dos biotipos de corpo. Então, assim, a saia, a calça reta, calça jeans reta, ela fica muito boa também. Então, assim, são dicas que a gente vai dando e que vocês vão pegando, que vai fazer com que vocês comecem a vestir melhor, né? E fazer a harmonização desse corpo. Então, assim, vocês têm mais alguma dúvida sobre o biotipo de corpo? Qual tipo de corpo vocês querem saber mais um pouquinho? Que aí eu vou estar respondendo aqui para vocês. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês também outra coisa que é fundamental no biotipo de corpo, você saber fazer a medição, né? E como que é para fazer a medição? Você vai pegar uma fita métrica. Essa fita métrica você vai medir o ombro, a cintura, bem na cava da cintura, e o quadril. Para quê? Você fazer essa medição. Você vai fazer essa medição e vai anotar numa folha. Aí você vai ver a proporção. Se essa proporção dessas medidas vai estar montando qual figura geométrica. Se é um quadrado, se é um círculo, se é um triângulo invertido, se é um triângulo normal. Como assim, Monique? Me explica melhor. Vou explicar. Por exemplo, se minha medição do quadril aqui embaixo foi um pouco maior, ou seja, aqui, ó, deu, por exemplo, 0,53, 0,43 e 0,33, deu 10 centímetros de diferença. Então, eu fui montando um triângulo, que eu fui aumentando. Se for o contrário, por exemplo, igual no triângulo invertido, o que eu posso fazer? Aqui, ó. Aqui vai ser maior, por exemplo. Aqui vai dar 0,53, 0,43 e 0,33 de quadril, por exemplo. Que a gente pega só a metade do corpo para fazer essa medição. Tá bom? Então, assim, o que você pode fazer é anotar e fazer para ver qual que é o tamanho, o formato do seu corpo. Através do formato do seu corpo, você vai conseguir fazer com que você vista melhor as peças. Vestindo melhor as peças, você vai estar mais bem vestido todos os dias. Estando bem vestido todos os dias, você vai conseguir mais oportunidades e você vai conseguir também a questão de estar com a autoestima sempre em dia, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Monique, eu não tenho cintura, meu estômago é mais alto e meus ombros mais largos. Então, esse seria o corpo... Tudo bem, Cida? Esse seria o corpo triângulo invertido. O corpo triângulo invertido é igual eu estava falando. A gente vai trabalhar muito a questão de o ombro sempre ser minimizado juntamente com a cintura. Ou seja, eu vou trabalhar o meu quadril. Então, aqui eu vou usar calças pantalona, calça reta. Não usar calça skinny, que a calça skinny ela faz com que esse corpo fique mais afunilado. Então, sempre vou usar esse tipo de coisa. Ou seja, eu vou trabalhar sempre minimizando o meu ombro, o meu seio e o meu abdômen. Que geralmente é um abdômen que é um pouquinho maior. Então, o que você pode fazer? Usar cores mais escuras em cima, não usar tanta estamparia na parte de cima, usar estamparia na parte de baixo, tá bom? Então, assim, se você for optar por usar uma estampa, sempre opte por usar na parte de baixo, nas calças, nas saias, nas bermudas, tá bom? Para que esse corpo fique harmonioso. E na parte de cima, cores mais lisas e mais escuras, para que seu corpo possa ficar extremamente harmônico e bonito, tá bom? Espero que eu tenha solucionado sua dúvida. Tá bom? E agora, gente, eu também vou falar um pouquinho pra vocês hoje de tendências, né? Tem mais alguma dúvida aqui sobre biotipo de corpo?
Porque agora a gente vai entrar falando sobre um pouquinho de tendências de 2025, algumas tendências que já saíram aí agora nos últimos desfiles dos últimos dias que estão tendo, para que a gente já possa começar a atualizar. E sim, tem algumas tendências que estão vindo, que já são tendências que estão sendo usadas, ou seja, a gente vai conseguir reciclar e aproveitar muita coisa, né, que a gente já tem no nosso closet, no nosso guarda-roupa, para estar em dia aí nas tendências de 2025. Então, eu posso começar já com a questão das tendências, hein? Vamos lá. Então, tá. A primeira tendência que eu vou falar é a tendência de babados. Por exemplo, eu tô de babadinha aqui hoje, que é uma super tendência. Essa tendência já estava sendo usada e vai continuar sendo usada. Os babados vão vir de todas as formas e de todos os movimentos. Ou seja, os babados vão vir trazendo a questão do babado em saias, vestidos, blusas, em pequenos detalhes, igual aqui na alça da blusa aqui, ó, por exemplo, aqui. Ó, tá vendo que tem esse babado aqui? É um babado onde dá um detalhezinho na manga e aumenta um pouquinho o meu ombro. Como eu tenho meu corpo quadrado, vamos voltar lá, meu corpo é o retângulo, é o quadrado, o retângulo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sempre aumentar os meus ombros e o meu quadril para dar uma falsa cintura, né? Então, assim, aqui eu tô usando já o truque do babado, tá bom? Então, babado é uma das grandes tendências que a gente vai ter aí agora no ano de 2025. Vocês podem apostar. Quem já tinha comprado alguma peça, continuem usando, porque o babado vai continuar com tudo. Outra tendência que é muito bacana é o sapato Mary Jane. Sapato Mary Jane é aquele sapatinho quadrado, que a gente tem a pontinha mais quadradinha, tipo boneca, e tem uma fivelinha em cima e o saltinho quadrado. E às vezes ele é bicolor também, tá bom? Ele pode ser preto com branco, branco com dourado, dourado com preto. Ele pode fazer uma variação aí. Então esse sapatinho também vai continuar super em alta. Ele não é um sapato só de inverno, ele vai continuar também no verão, na primavera-verão 2025, tá bom? Outra coisa são as franjas. Gente, as franjas vão continuar com tudo ainda. E assim, eu adoro franja, eu acho franja muito luxuoso, muito chique, dá looks maravilhosos. Eu acho que assim, ela consegue trazer uma essência muito boa pro look, ou seja, um movimento bonito. Então assim, as franjas continuam com tudo. E como vai ser essas franjas? Como vai ser usada essas franjas? Em jaquetas, saias, shorts, vestidos. Ou seja, onde tiver a oportunidade de você colocar uma franja, você pode colocar, que a franja vai ser muito bem-vinda. Outra tendência também que tá aí já, que tá sendo muito usada e que tá vindo já há algum tempo, são as lantejoulas, os brilhos, os metalizados, os acetinados, né? Então, tudo aquilo que é laminado, que tem brilho, que traz glamour, vai continuar sendo usado. Mas as lantejoulas vão vir com tudo agora, no verão. Então, assim, Monique, eu posso usar brilho durante o dia? Eu posso usar brilho para ir num casamento durante o dia? Pode, você pode, mas tudo com moderação e bom senso, né? Então, assim, a questão da cor interfere muito na cor que você vai estar usando, o brilho, juntamente com o modelo do vestido. Então, assim, você pode usar tranquilamente o brilho durante o dia. Até porque hoje a gente tem muitas texturas bonitas e que não são tão reflexivas, vamos colocar assim, igual a gente tem os metalizados. Os metalizados, por exemplo, os couros metalizados, que são os couros que trazem o brilho, trazem aquele glamour muito bonito e que tá usando muito. Então, assim, isso tudo interfere muito na questão de como você conduz o uso do brilho. Então, assim, abusem do brilho, continuem abusando. Eu sou suspeita porque quem me conhece sabe que a Monique adora um brilho, adora um pontinho de luz. Então, assim, isso faz toda a diferença. Outra tendência que vai vir com tudo é a questão dos vestidos brancos. Os vestidos brancos também estão super em alta. Então, assim, vestido branco, e na questão do vestido branco, você ainda pode colocar várias outras coisas, como você pode colocar mais tendência no vestido branco, se for um vestido branco de renda, se for um vestido branco com transparência. Tudo isso é tendência primavera-verão 2025.
Então, o que acontece? Você pode estar usando a questão do vestido branco, ele longo, ele midi, mas os longos vão dominar o verão. Ou seja, vai vir com tudo os vestidos brancos longos, principalmente se ele tiver uma textura de renda, tá? Porque as rendas também estão vindo com tudo, que é outra tendência assim, ó, que eu já vou pegando o gancho aqui, é uma tendência que tá com tudo, com tudo, com tudo, com tudo. Então, assim, vamos abusar aí do branco, vamos abusar das rendas, dos brilhos e ir fazendo esse mix, e esse mix faz toda a diferença. Hoje, fazer um mix de tendência para que você tenha um look diferenciado e faça com que esse look seja um look bonito, harmônico, faz muita diferença. Outra tendência também que vai continuar, na verdade, que tá vindo do inverno, né? E a gente vai continuar com ela, que é a cor vermelho cereja. O vermelho cereja também vai continuar. Ele vai continuar tanto nos sapatos Mary Jane, como nas jaquetas, como nos vestidos, como no couro. Outra tendência que vem muito forte também, e sim, que já está usando e que é um retorno, na verdade, que tinha caído um pouco, é a cintura extremamente alta. A cintura extremamente alta, de cos muito alto mesmo, tá super em alta. Por quê? Ele modela o corpo e deixa o corpo muito bonito. E essa tendência ajuda também na questão de fazer aquela falsa cinturinha que os corpos, principalmente o corpo retângulo precisa, o corpo oval precisa, né? E o corpo triângulo invertido para a gente fazer aquela funilação nele. Então, assim, a gente consegue fazer isso usando a cintura alta. Principalmente se for uma calça pantalona ou uma calça reta. Então, você consegue fazer essa falsa cintura aí no seu biotipo de corpo e ficar com o corpo bem harmonizado, bem bonito. Outra tendência também que é bem bacana e que vai continuar e que tá assim já faz um tempinho e que as pessoas acham que às vezes acabaria e não vai acabar por aqui agora. Na verdade, é uma tendência temporal, né? Que é a alfaiataria. A alfaiataria vai continuar com tudo. Então, a Monique vai continuar a alfaiataria como? Vai continuar a alfaiataria na questão de blazers estruturados, oversize. Vai usar a questão de blazers alongados, mas vai usar os blazers mais curtos também. Então, assim, a gente vai ter a altura de todos os tamanhos de blazer. Lembrando para que cada altura ou cada biotipo de corpo, a gente usa um tipo de blazer. Por exemplo, se eu sou muito baixa, eu não convém usar um blazer muito comprido e que seja muito oversize. Por exemplo, que seja com o ombro muito largo, né? Que assim, ó, ele seja um ombro mais caído, sem estrutura, sem nada. Então, assim, tudo isso faz com que você adapte o seu dia a dia num mix de tendência que você estiver arrumando e organizando para o seu dia a dia. Então, vamos lá. Outra tendência também é o vinil, né? As coisas com verniz. As coisas com verniz, peças com verniz, sapatos, mas principalmente peças de roupa, como jaquetas, calças, bermudas, saias, todas no vinil, né? Vai usar muito. Então, assim, a gente vai ter outras cores também que vai vir com tudo, que são as cores dos amanteigados, vai estar muito alto, igual a gente vai ter o amarelo manteiga, que vai usar muito mesmo a questão do amarelo manteiga, na questão do verão. A gente vai usar o azul celeste, ele vai vir esse azul que tem uma mistura e um degradê, vai degradando todos os azuis. Então, assim, aquela mistura gostosa daquele azul, ele vai usar também. E uma cor que está sendo queridinha é o roxo, né? O roxo, o violeta. Ele tá vindo assim com uma tonalidade diferente. E essa tonalidade vai fazer com que ele venha em várias partes, né? Em várias peças, várias tendências. Juntos de sapato, tanto peça de cima, peça de baixo. Então, assim, o roxo vai ser uma cor que vai se usar muito mesmo, o violeta, o lilás, esse degradêzinho que vai e volta, entendeu? Então, assim, as tendências estão todas aí e são todas para serem usadas. A gente não pode ter medo de usar a tendência, mas a gente tem que tomar o cuidado de usar a tendência que combine com o nosso estilo, né? Nosso estilo pessoal, com a nossa essência. Não usar só por usar mesmo, ou seja, só porque é uma moda. Porque a moda vai e vem, né? A tendência é aquilo que
fica e pega como modal, mas o estilo é único, né? E o seu estilo você leva ele consigo sempre, ou seja, ele tem sua essência e estilo é único, cada um tem o seu. Nós temos os estilos universais, os 7 estilos universais, por exemplo, mas o que acontece? Cada um tem seu estilo único, né? E esse estilo único faz com que você seja diferenciado, seja única. Então, assim, as tendências também têm que ser usadas dentro desse estilo. E estando sendo usado dentro desse estilo, você consegue fazer com que as variações de tendências te favoreçam tanto no corpo, nos biotipos de corpos, como eu mostrei aqui agora, como você usar e estar na moda. Então, assim, a gente vai juntando sempre o útil ao agradável. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, né? Se tiver alguma dúvida, eu vou estar respondendo aqui agora. Nossa live já está acabando. Eu vou estar respondendo para vocês, né? Se vocês tiverem, eu vou mostrar novamente os biotipos de corpo e ver se vocês ficaram com alguma dúvida em algum dos biotipos de corpo para a gente poder finalizar a nossa live, tá bom? Aqui, ó. Esse é o biotipo de corpo triângulo invertido, que a gente falou, que a gente sempre vai minimizar a parte de cima do ombro e valorizar o quadril. Aqui é o triângulo, que a gente vai sempre valorizar o ombro e minimizar o quadril. Aqui é o corpo ampulheta, que é um corpo muito bom, onde que a gente consegue ter uma variação muito boa da cintura. Então, é uma cintura muito fina. Então, assim, é um corpo que favorece bastante. Aqui a gente tem o corpo oval, que a gente vai sempre trabalhar a questão do ombro, né? E a questão do quadril para afinar essa cintura, fazer com que a cintura fique mais fina. Então, nunca vamos chamar atenção para a área abdominal. E aqui a gente tem o corpo retângulo, né? Que é um corpo mais quadrado, que tem a altura a largura do ombro, da cintura e do quadril são as mesmas, onde a gente consegue trabalhar sempre afunilando a cintura. Tá bom? Eu falei um pouquinho de tendência também para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas novas tendências que estão vindo aí para Primavera-Verão 2025. Tem várias outras, os desfiles estão acontecendo ainda várias tendências que estão chegando. E eu vou estar dando mais spoiler. E assim, toda terça e quinta eu vou estar fazendo live. Então, eu convido a todos vocês para participar, tá? As lives vai ser sempre às 7 horas, geralmente. É um horário mais padrão. E nas próximas lives, eu vou falar especialmente de cada biotipo de corpo. Na próxima live, eu vou falar sobre o corpo retângulo, tá? E o corpo retângulo, eu vou dar especificamente, falar tudo minuciosamente que você precisa saber pro seu corpo retângulo. Você que é corpo retângulo, ou você que conhece alguém que tem o corpo retângulo, já manda pedir falando para me seguir, para ver e para assistir essa live na terça-feira. Por quê? Porque eu vou dar todas as dicas, né? Eu vou abrir um livro aqui de dicas de como harmonizar esse corpo e deixar esse corpo mais bonito. Fazer com que esse corpo fique mais harmonioso, fique um corpo mais bonito, tá? E dar outras dicas de tendência, outras dicas de style e tudo mais. Agradeço a todo mundo que ficou até aqui agora na live, tá? Muito obrigada por tudo. Fiquem com Deus e que tenham todos uma boa noite. Muito obrigada. Tchau, tchau. Beijos.